A paz do Senhor Jesus, querido acadêmico do STPAG, parabéns por estar avançando no seu conhecimento e chegando a mais uma aula da disciplina de Epístolas Universais do curso básico e médio em Teologia do STPAG. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Dejaí Júnior Oliveira Pérez, e de todo o nosso corpo pedagógico, administrativo, do Seminário Teológico Pastor Antônio José de Oliveira, o STPAG. Vamos fazer uma oração para nós estarmos dando início a esta aula abençoada. Querido Deus, eterno Pai, eu quero louvar a Ti pela vida, Senhor, de cada acadêmico que está neste momento, Senhor, sintonizado, está ligado nesta aula, Senhor. Que a Tua mão e a Tua bênção possa estar estendida sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa iluminar, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que a Tua unção e conhecimento esteja sobre nós, em nome de Jesus. Vamos lá? Nós vamos estar trabalhando, neste momento, as epístolas de 1 João e 2 João. Vamos iniciar aqui com a epístola de 1 João. Quem é o autor desta epístola? O autor é o apóstolo João, que foi o autor ou escritor das 3 epístolas que levam seu nome. 1 João, 2 João e 3 João. Este apóstolo, ele já é bem conhecido, seus dados biográficos. Nós vamos focar mais na questão mesmo das cartas. Quais são as evidências externas e internas de que ele, de fato, é o autor dessas epístolas? As evidências externas, ou seja, aquelas que não estão inseridas no texto. Quais são as evidências externas? Os pais da igreja atribuem a João a autoria dessa missiva. Por exemplo, Policarpo, Apias, Clemente, de Alexandria, Irineu, Tertuliano e Eusébio. Esta primeira epístola ela está inserida nas mais antigas versões da igreja, por exemplo, a siríaca e a latina, que são aquelas traduções a partir dos originais que compunham o cânon do Novo Testamento. E essas epístolas já faziam parte dessas listas. O cânon muratoriano atribui a João essa autoria. Quais são as evidências internas, ou seja, aquelas de dentro do texto? Se nós lembrarmos que João também é o autor do evangelho que leva o seu nome, nós vamos perceber semelhanças com o evangelho de João. Por exemplo, paralelos verbais, escolhas de palavras. Nós temos os mesmos temas abordados, por exemplo, como amor, luz, verdade, testemunho, filiação. Ou seja, ambos esses livros, eles revelam o uso literário do contraste. Por exemplo, na epístola, nós vamos ver muito falar a respeito de vida, morte, luz, trevas, pecado, pureza. Então há esse jogo de contrastes literários. Então isso também são evidências internas da autoria joanina. Avançando, qual o tema da epístola de 1 João? Os fundamentos da segurança cristã e da comunhão com o Pai. Então, na verdade, tanto a primeira, a segunda e a terceira epístola são cartas de cunho apologético, ou seja, são cartas que objetivavam a defesa da fé. Nós vamos compreender quais eram as principais ameaças, quais eram os principais inimigos da igreja nesse período. Segundo John Stott, o tema dessa epístola também poderia ser: o Cristo é Jesus. O tema do evangelho é: Jesus é o Cristo. Então, ou seja, da epístola é: o Cristo é Jesus. O interesse é mostrar que o Cristo, o Filho de Deus, de fato é o Jesus histórico. Já o do evangelho é mostrar que o Jesus histórico é o Cristo. Então há esse entendimento. João ele está escrevendo para uma igreja que ele queria, de forma precisa, declarar que o Cristo que adoravam, veneravam, que criam como único e suficiente Salvador,
era ou é o Jesus histórico. Então, o Evangelho de João, ele trata dos fundamentos da fé cristã. A epístola, dos fundamentos da vida cristã. Então, não pode haver essa dissociação daquilo que a pessoa professa, que ela crê, e a prática cristã. E é justamente isso que João ele vai defender. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso mostrar na minha prática, na minha vida cristã, na minha ortodoxia, que eu de fato sou servo de Deus e creio em Cristo. Mais adiante, quais são os destinatários dessa epístola de 1 João? Essa carta ela é desprovida do nome do remetente e destinatários, de saudações e bênçãos e de lugar de origem e destino. É uma carta que, à semelhança do Evangelho de João, é uma carta que vai tratar muito da divindade de Cristo. Então, soa como se ela não estivesse tanto interessada em coisas terrenas, em detalhes. O pastor Augusto Nicodemos, ele argumenta o seguinte: existem 21 cartas no cânon do Novo Testamento e apenas 1 João e Hebreus não trazem o prefácio costumeiro, no qual o autor se apresenta. Então, João não está interessado em apresentar a si mesmo. Ele está interessado em apresentar o Cristo. Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. Qual a data aproximada? Aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, no final do primeiro século. O local, a cidade de Éfeso. Então é consenso entre os comentaristas que João escreveu da cidade de Éfeso, onde pastoreou até os últimos dias de vida, a capital da Ásia Menor. João foi o pastor dessa igreja. Após João, Policarpo também foi o pastor dessa igreja. Foi uma igreja muito bem pastoreada. Timóteo passou por lá, Paulo passou por lá. Então era uma igreja que não era uma igreja de meninos espirituais. Era uma igreja que foi exposta à doutrina. Era uma igreja que aprendeu com grandes mestres, mas que mesmo assim necessitava de advertências concernentes às heresias que rodeavam essa igreja. Quais são as ênfases da primeira carta de João? Ou seja, qual é o teor dessa carta? Qual era o objetivo dessa carta? Nós vamos verificar aqui. É uma carta geral, ou seja, poderia ser chamada universal ou católica. É uma carta apologética, que visa de fato a defesa da fé. É uma carta de segurança espiritual, vai instruir esses crentes a ter segurança na sua vida eterna, a ter a segurança da sua salvação. É uma carta que enfatiza o amor. Alguns intérpretes, eles denominam essa carta justamente como a carta do amor. É uma carta que enfatiza a divindade de Cristo. Nós vamos entender o tão importante é nós defendermos que Cristo é Deus. É uma carta que enfatiza a humanidade de Cristo. Assim como eu preciso entender que Cristo é divino, eu preciso entender que ele também era humano. 100% Deus, 100% homem. É uma carta que enfatiza a necessidade de separação do mundo. Vai abordar justamente a necessidade de compreensão de que a luz não tem comunhão com as trevas. E que se eu ando na luz, eu não posso andar em trevas. Como saber se tenho a vida eterna? Primeiro, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5,13 é o texto-chave desta epístola. Primeiro, se eu estou guardando os mandamentos de Deus, eu tenho a vida eterna. E se eu amo meu irmão. Então, não pode ser uma fé com uma aquiescência ou puramente intelectual. Tem que ser uma fé prática. E segundo a primeira carta de João, como é que eu expresso essa fé que eu tenho? Esse conhecimento que já está em mim? Através do meu amor pelo meu irmão. Qual o propósito dessa carta? Nós vimos as principais ênfases. Vamos ver aqui qual o propósito dessa carta. Primeiro, combater o gnosticismo. E aí, acadêmico, você já ouviu falar sobre o gnosticismo? Eu trouxe aqui pelo menos 6 pontos para tratarmos a respeito do gnosticismo. Primeiro, eles acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Então, se a matéria é má,
eles vão negar justamente a encarnação de Cristo. Está aqui no ponto 2. Como é que Cristo, sendo divino, vai habitar na matéria? Então, olha só o propósito dos gnósticos. Era justamente negar a encarnação de Cristo. Então, qual era, em essência, a visão do gnosticismo? Negar a encarnação de Cristo. Eles criam na impureza da matéria e supremacia do conhecimento. O que eles compreendiam? Olha, se você quer se libertar do poder da matéria, você precisa levar-se a si mesmo, como está aqui no ponto 4, através do conhecimento, gnosis, e não pela fé. Então perceba que os mestres, entre aspas, esses falsos mestres gnósticos, eram alguém que arrogavam para si o título de doutores. Olha, nós somos detentores do conhecimento, nós vamos ensinar vocês a respeito de uma elevação espiritual. Olha só. Quinto, para os gnósticos, Jesus apenas parecia do grego doquém, que tinha um corpo. Então, para os gnósticos, Jesus ele andou na Terra não tendo um corpo, mas ele era como se fosse um fantasma. Ele tinha apenas a aparência que tinha um corpo, mas não era um corpo de fato. Olha que heresia. Eles faziam distinção entre Jesus humano e Jesus divino. Então, o que eles diziam? Nós vamos ver isso mais na frente, através de duas outras vertentes a partir do gnosticismo. Eles diziam que Jesus nasceu meramente humano. Posteriormente, uma imanência divina desceu sobre ele. Então, João combate veementemente essa doutrina herética. 1 João, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha que interessante. Aqui no versículo de número 1, e o versículo 1 diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. João está dizendo, nós vimos, é uma questão de visão. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que João está dizendo? Olha, não era um fantasma. Nós tocamos nele. Nós colocamos as nossas mãos nele. Então, João, ele escreve essa primeira carta, a segunda e a terceira, justamente para combater o gnosticismo. Está aqui o esboço da epístola, a introdução. Deus é o fundamento do evangelho. Deus é amor e quer que seus filhos amem. Deus é fonte de filiação eterna. E a conclusão no capítulo 5. Começando aqui da introdução, capítulo 1, versículos 1 a 4, nesta sessão, João defende a pré-existência de Cristo e a sua encarnação. O que é a pré-existência de Cristo? Jesus ele não passou a existir a partir do momento que ele nasceu, ele já existia. Ou, Jesus ele não é o primeiro da criação, como defendem algumas seitas heréticas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, João ele combate pelo menos duas vertentes do gnosticismo. Primeiro, a heresia de Cerinto, que era um filósofo de Éfeso. Segundo esse herege, Jesus nasceu de forma natural e no batismo em águas, a emanação divina desceu sobre ele. Olha o que Cerinto está dizendo. Que Cristo, ou que Jesus, ele só passou a ser o Cristo a partir do momento do batismo em águas. Isso é uma doutrina terrível. Além do cerintismo, ou da doutrina de Cerinto, que dizia que Cristo só passou a habitar em Jesus após o batismo, nós temos também o docetismo. Para os docetistas, Jesus só parecia que tinha um corpo, mas ele não tinha um corpo. Ele era um fantasma. Então, o Cerinto e o docetismo. Com base nisso, compreende-se que Cristo não é uma emanação de Deus, ou um ser criado antes de todas as coisas, como ensinou Ário e as testemunhas de Jeová ainda ensinam. Ele é Deus. É interessante a finalização aqui da primeira carta, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20, João diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, as testemunhas de Jeová até hoje, eles defendem que Cristo não é Deus. Ele é um Deus com D minúsculo. É um semideus.
Então perceba, acadêmico, a importância de você ter a compreensão desses assuntos para que você possa defender a sua fé. Questões relativas ao pecado. Haviam falsos mestres nos dias de João que ensinavam que se a mente estivesse iluminada, poderia cometer todos os pecados à vontade. Isso está no versículo de número 6 do capítulo de número 1. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É isso que João está dizendo. Não adianta você ter uma mente iluminada se as suas ações não comprovam que você está na luz. No versículo 7 do capítulo 1, ele apresenta o efeito de andar na luz, que é a comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como ele, como Cristo, na luz está, vamos ter comunhão uns com os outros. Ou seja, não tem como eu dizer que estou na luz se eu não tenho comunhão com meu irmão. No versículo 8, nós temos uma expressão onde João está justamente combatendo uma heresia de que nem existe pecado. Se nós estamos com a mente iluminada, olha o que os gnósticos estavam dizendo. Se nós estamos com a mente iluminada, se somos dotados de conhecimento, não existe pecado. Nosso corpo não importa, não interessa. O versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O pecado existe. O pecado ele precisa ser tratado. O pecado precisa ser confessado, porque senão nós vamos estar afirmando que Deus é mentiroso. Nós vamos estar dizendo que o pecado não existe e que Deus enviou o seu Filho em vão para morrer por nós. Então, preste muita atenção nesses assuntos que são interessantíssimos. A partir do capítulo 2, versículos 1 e 2, nós temos Jesus, o nosso advogado fiel. João utiliza a expressão teknion, que significa criancinha, meus filhinhos. O termo para pequeis, olha aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pequeis aqui no grego é amarfete, que indica atos específicos de pecado e não um estado habitual de pecado. O que João está dizendo? Olha, aquele que está na luz, ele não vive pecando. Aquele que tem a vida eterna, ele não vive na prática do pecado. Então, o pecado na vida do cristão não é para ser uma rotina, é para ser um acidente de percurso. Já o termo para advogado é paracletos no grego. Então, a ideia aqui é que Jesus ele intercede por nós junto ao Pai. Então, o que João está dizendo? Olha, o pecado não é para ser rotina. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo. Ele é justo. As duas provas do amor a Deus, prosseguindo aqui. Versículos 3 a 11 do capítulo 2. Então, nós temos aqui duas provas do amor de Deus. Primeiro, uma prova moral. Contrariando a visão agnóstica, o conhecimento de Deus não é meramente teórico, mas experimental. Olha só o versículo de número 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Não adianta, segundo o gnosticismo, não adianta estar iluminado, ter conhecimento, se eu não guardar os mandamentos de Deus. Então, dentro de um princípio moral, eu preciso, na prática cristã, demonstrar o conhecimento que eu tenho. Segunda prova, a prova social. Não adianta eu ter esse conhecimento, não adianta eu simplesmente guardar esse mandamento, se ele não desembocar na vida social. Então, nós temos aqui algo interessante, o mandamento velho e o mandamento novo. Olha o versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio ouviste. Que mandamento antigo era esse? Para a gente entender o mandamento antigo, nós precisamos ir lá para Levítico, capítulo 19 e o versículo 18. Abre essa Bíblia aí, acadêmico. Levítico, capítulo 19 e o versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Eu estou abrindo também. Calma aí. Levítico 19, 18 diz assim. Vamos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o mandamento antigo, já estava na lei. E o novo? Está lá em João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34, vai dizer assim:
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. O texto parece muito similar do mandamento antigo, amai-vos uns aos outros. O mandamento novo, ele também vai dizer, amai-vos uns aos outros. Só que, olha só, há no grego duas palavras para novo. Neos, que tem um sentido de tempo, e kainós, que tem um sentido de qualidade. Então, a palavra que aparece aqui em João 13:34, assim como lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7 e 8, é a expressão kainós no grego. Ou seja, refere-se à qualidade e não a uma questão meramente de tempo. Então, houve uma reformulação na qualidade do mandamento. Então, na lei vocês devem amar uns aos outros. E na graça, no mandamento novo, como eu vos amei, disse Jesus. Então, há uma profundidade maior desse amor. Eu não devo simplesmente amar o meu irmão. Eu devo amar o meu irmão como Cristo amou ele. Como Cristo se entregou, que deu a vida por ele. Eu devo dar a minha vida pelo meu irmão. Estão entendendo a profundidade dessa carta? Isto aqui, irmão, se nós formos avaliar, pensar, refletir, analisar, será se de fato hoje a igreja brasileira, a igreja no mundo, ela ama de fato o seu irmão? Vou até avançar logo aqui. Capítulo 2, versículos 12 a 17, nós temos um afastamento do mundanismo. Nos versículos 12 e 14, nós temos duas palavras gregas para filhinhos. Olha só no versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Essa primeira expressão no versículo 12, ela é tecnia. Refere-se a uma criança nova em idade. Uma criança inexperiente. Já no capítulo 14, nós temos a expressão paidia, que diz assim, eu vos escrevi filhinhos porque conhecestes o Pai. Então, essa é uma expressão de uma criança que está sob a guarda de um tutor. Ou seja, ela ainda não tem muita experiência também. Na primeira, é uma criança nova em idade. Na segunda, é uma criança que já é maior um pouco, mas que também não tem experiência. Muito, muito interessante nós fazermos essa diferenciação, porque mais na frente um pouquinho eu vou lhe explicar a questão da tecnia e da paidia. No Novo Testamento, nós temos aqui a palavra mundo, no grego cosmos, e ela aparece com 3 significados no Novo Testamento, como mundo físico, como mundo humano e como um sistema maligno. Quando João, ele esclarece aqui, no versículo de número 15, do capítulo 2, dizendo assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo aqui é cosmos no grego, mas se refere a esse sistema maligno, esse sistema diabólico, que já está no maligno, onde o príncipe dele é o próprio diabo. Então ele está dizendo o seguinte, ó, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Isso não é do Pai. Só que o mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A partir do capítulo 2, versículo 18 a 29, nós temos aqui uma questão da doutrina pura. Eu quero destacar com vocês aqui 4 verdades. Primeira verdade aqui, a partir do capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. João ele já tinha, dentro da sua teologia, dentro do seu arcabouço doutrinário, esta visão. E semelhante a esta expressão última hora, nós temos na Bíblia últimos dias, últimos tempos. Então ela se refere a esse período entre a morte e a ressurreição de Jesus até hoje, o arrebatamento. Então esse espaço de tempo designa a última hora. Só que ele não designa meramente um tempo, mas um tipo de tempo. Se nós olharmos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, nós temos a expressão, o substrato deste tempo, onde os homens serão amantes de si mesmos, amontoarão doutores para si, terão comichão nos ouvidos para não ouvir a sã doutrina, não resistirão à sã doutrina. E é isso que nós estamos vivendo. Segunda verdade, a partir destes versículos, o espírito do anticristo ele já opera. Ele diz aqui, ó, e como ouvistes que vem o anticristo.
Segundo Tessalonicenses 2:9, a Bíblia diz que o mistério da injustiça ele já opera. O espírito do anticristo ele já está no mundo. O nome anticristo tem um prefixo anti, que significa contra ou em lugar de Deus. Ou seja, este agente de Satanás ele vai se levantar contra o próprio Deus, contra o povo de Deus, contra tudo aquilo que se adora em nome de Deus. Então, ou seja, se nós formos buscar um breve relato histórico, nós vamos ver que homens como Calígula, como Nero, como Hitler, foram uma espécie de anticristos, que também se levantaram contra o povo de Deus e quiseram arrogar para si mesmos uma adoração como se fossem Deus. Só que, ainda no versículo 18, ele diz assim: só que agora muito se tem feito anticristo. Ou seja, quem são esses anticristos que João se refere? Augusto Nicodemos, e eu concordo com ele argumenta que dentro de uma exegese, ele diz que eram os falsos doutrinadores, que tinham sido pastores e mestres e haviam sucumbido ao gnosticismo. Ou seja, esses anticristos não eram qualquer pessoas, eram líderes que haviam se desviado da igreja, haviam saído do meio da igreja, arrogando que estavam superdotados de conhecimento. Cuidado com esses mestres, com esses falsos doutores que dizem: não, nós temos um elevado conhecimento e que não pode estar mais na comunhão da igreja, como nós temos visto vários andando assim. A quarta verdade: os verdadeiros crentes têm duas marcas claras, a unção e o conhecimento. Versículo 20 e 21 diz: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, em contraste com esses falsos mestres, João vai dizer justamente o seguinte: olha, vocês têm a unção do Espírito Santo, vocês foram ungidos pelo Espírito Santo, vocês têm conhecimento, e vocês não podem ser enganados por esses falsos mestres. É interessante aqui no versículo de número 19, que João diz que esses falsos mestres, eles saíram do meio dos crentes, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João está dizendo: olha, vocês conhecem esses falsos mestres. Eles congregavam conosco, eles ceavam conosco, mas eles se afastaram da verdade. Capítulo 3, versículos 1 a 10, nós temos a filiação divina. O desejo de João era fomentar na vida dos cristãos que estes eram filhos de Deus, salvos e com garantia de vida eterna. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós temos duas expressões para filhos no contexto bíblico. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, vamos ler esses dois textos. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só que essa expressão filhos aqui é ruioi, que tem um sentido de adoção. Olha o versículo de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, quando Paulo utiliza a expressão ruioi para filhos, ele está lembrando da questão da adoção. Ou seja, lá no Império Romano, quando uma pessoa era adotada, ela passava a fazer parte da família. Mas ela não foi gerada pela família, ela foi adotada, ela foi inserida nessa família. Nós fomos adotados por Deus. Nós fomos inseridos na família de Deus. Só que João, no capítulo, aqui no Evangelho, escrito por João, no capítulo 3 e o versículo 3, vamos lá para a palavra de Deus. João 3 e o versículo de número 3. Ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é justamente isso aqui, nascer de novo. João ele vai tratar de filhos por geração. É o que ele diz aqui, ó. Somos chamados filhos de Deus, no versículo 1. Essa expressão filhos aqui é técnica, não é filhos por adoção, é filhos por geração, ou seja, nós somos gerados por Cristo.
Então, dentro de um aspecto de filiação, nós somos tanto gerados por Cristo, quanto adotados por Cristo. Como filhos gerados, nós somos descendentes diretos, filhos espirituais. E como filhos adotados, nós somos livres de toda dívida, de toda escravidão. Ok? Aqui no versículo de número 4, a Bíblia diz, no capítulo 3 de 1 João, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós temos pelo menos 3 palavras gregas que são traduzidas pela expressão pecado. A primeira é amartia, que significa falha, o erro, errar o alvo. A adiquia, que é a falta de retidão. E a anomia, que é a violação da lei. Pecado aqui no versículo 4 do capítulo 3 é a anomia. E é interessante que, segundo Tessalonicenses 2 e 3, o anticristo é chamado de um homem sem lei, de anomia. O que ele está dizendo? Olha, os hereges, eles cometem um pecado, eles violam a lei, eles contrariam a lei de Deus. A partir dos versículos 11 a 18 do capítulo 3, nós vamos tratar a respeito do amor para com os irmãos. É o que João trata na sua epístola. Não adianta dizer que tem conhecimento se você não ama o seu irmão. No versículo 11 do capítulo 3, ele diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não é uma novidade, é aquilo que vocês já ouviram desde o princípio. No versículo 12, ele vai falar o seguinte: vocês não devem amar uns aos outros como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Ele vai dizer, olha, por que Caim matou Abel? Por causa das suas más obras. Ele não tinha o amor de Deus no seu coração. Ele vai trazer uma consolação, que a evidência da salvação é a resposta do amor que o salvo concede. Versículos 13 até o 15. Meus amados irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ou seja, vocês não devem ficar espantados se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ou seja, se alegre se você está sendo perseguido. A resposta que você deve dar mediante a perseguição é o amor. Nos versículos 16 a 18, João vai contextualizar o nosso modelo. Olha só o versículo 16. Conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E esse amor por Jesus e o amor pelos nossos irmãos vai mexer no nosso bolso. Tem crente que ele ama ao outro até o momento onde ainda não mexeu no seu bolso. Mas olha o que ele vai dizer. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Uma questão social. Né? Se eu digo que amo meu irmão, eu não ajudo meu irmão financeiramente também, ou seja, mexendo no meu bolso, eu não tenho em mim o amor de Deus. Vamos tratar aqui a respeito do confronto entre a verdade e o erro, no capítulo de número 4, versículos 1 até o 6. O apelo. Olha o que João vai dizer. Amados, versículo 1, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque tem irmãos, às vezes até na sua ingenuidade espiritual, ainda são aí os técnicas, são criancinhas, e eles dizem o seguinte: não, mas o pregador é muito eloquente, é um homem de Deus, tem unção. Mas você precisa provar, você precisa verificar a doutrina. Irmãos, independente de quem seja o pastor, o líder, o mestre, a doutrina dele precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. E você está adquirindo esse conhecimento para que você possa testar essa doutrina. O que ele vai dizer? A prova. Caso João está tratando dos mestres, dos falsos mestres gnósticos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. João está dizendo, olha, se algum falso mestre ensinar que Jesus Cristo não veio em carne, que ele era um fantasma, esse não é de Deus. O conflito, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. João está dizendo, olha, vocês pertencem a Deus, vocês são cheios da unção de Deus e vocês já venceram esses falsos mestres. O contraste, do mundo são,
Os falsos mestres são do mundo, desse sistema maligno. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas no 6 ele vai dizer, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então esse contraste. Os falsos mestres são do sistema maligno do mundo. E nós, os cristãos que servimos a Deus, somos de Deus e pertencemos a Ele. Capítulo 4, versículos 7 a 21, vai tratar sobre o amor de Deus. Nós temos o imperativo de Deus aqui. No versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A fonte desse amor é o próprio Deus. A prova desse amor foi a entrega do seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. No versículo 9 e 10 diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, e se nós fomos alvos desse amor, a nossa resposta precisa ser a de amar aos outros. Amados, versículo 11, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É o que o João está tratando. Se eu fui alvo desse amor, eu preciso amar. A partir do capítulo de número 5, os versículos 6 e 8, nós temos o tríplice testemunho da fé. Todo esse capítulo é uma defesa da fé. É uma afirmação de que a fé que está em nós é a garantia da nossa vitória. No capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos um tríplice testemunho aqui a partir do versículo 6. No céu, quem é que testemunha? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Olha só o que diz aqui no versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Isso aqui é uma defesa da Trindade, gente. As testemunhas de Jeová até hoje não creem na Trindade. Nós temos um texto claro que mostra que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. Quem testemunha na terra? Olha só o versículo 8. E estes são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Então aqui nós temos uma defesa contra o agnosticismo. Quem testemunha aqui? É o Espírito, é a água e é o sangue. Ou seja, irmãos, Jesus ele foi cheio do Espírito. Jesus ele foi batizado em águas, mas ele passou pela cruz. Os mestres gnósticos diziam justamente o contrário, que Jesus ele recebeu na água a emanação de Deus, se tornando Cristo. Mas quando chegou no momento de sofrer na cruz, Cristo saiu, deixou Jesus humano sozinho para morrer. Não, irmãos, o Cristo divino sofreu também na cruz. O Jesus humano morreu, mas o Cristo divino passou por todos aqueles sofrimentos, a vergonha da cruz. E isto está exarado nas Escrituras. Já estamos agora na epístola de 2 João. Nós vamos agora trabalhar aqui essa epístola muito pequena, que contém apenas 13 versículos, mas que é grande em edificação e em conteúdo. Quem é o remetente dessa epístola? É João. É interessante que João ele se identifica como presbítero. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, em traduções que trazem o presbítero, a senhora eleita. E no grego aparece presbiteroa, que significa presbítero ou ancião. Então esse título ele não descrevia somente a idade, mas ele descrevia a posição, a função eclesiástica. Os destinatários está no versículo 1 também, a senhora eleita e a seus filhos. Trago aqui uma contextualização desse gigante da teologia, John Stott, que ele diz assim, é mais provável que a frase senhora eleita signifique uma personificação e não uma pessoa. Ou seja, quando ele usa a expressão senhora eleita, está personificando não a igreja no geral, mas uma igreja local, sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos os membros individuais da igreja. Então, quando João ele utiliza essa expressão, a senhora eleita, ele está se referindo a uma igreja local. Quando ele usa a expressão filhos, ele está dizendo ou se referindo aos membros individuais dessa igreja.
Então nós temos três principais ênfases na epístola de 2 Pedro, de 2 João. Desculpe, não deu para alterar aqui. A igreja deve conhecer a verdade, versículos 1 a 4. A igreja deve andar na verdade e a igreja deve permanecer na verdade. Então perceba que tanto a primeira quanto a segunda vai tratar de temas apologéticos a respeito da defesa da fé. Desculpe aí pelo 2 Pedro, viu, acadêmicos? Prosseguindo, as nossas referências aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, comentário do Augusto Nicodemos, da primeira carta de João, Meyer Pillman, através da Bíblia livro por livro, Simon Kistemaker, Tiago, Epístola de João, Fritz Heinecker, que trata aqui a respeito de uma chave linguística do Novo Testamento grego, os comentários do pastor Hernando Dias Lopes, 1º, 2º e 3º João, e o do John Stott, 1º, 2º e 3º João, introdução, comentário. Querido acadêmico, que Deus te abençoe. Finalizamos aqui mais uma aula dessa feita de 1º e 2º João. Que Deus continue te iluminando, te enchendo do Espírito Santo. E não se esqueça, você tem unção e tem conhecimento. Deus te abençoe.